Vamos junto. Vamos embora, senhoras e senhores! Que orgulho de entrevistar ela, minha amiga, eu posso dizer, amiga. Pois amigos não são aqueles que estão sempre próximos em contato físico, mas aqueles que tossem, oram. E sempre quando se vê, parece que foi ontem que nós nos vimos a última vez, mesmo fazendo anos. É Ela faz verdade, parte já da está fazendo 10 história. anos. Ela faz parte da história da música brasileira. Com muito orgulho eu entrevisto hoje, nada mais, nada menos que Lene Bandeira! Ô, que alegria, que honra estar com você, alcançar esse público seu, que é, acho que muita gente do Nordeste, eu tenho morro de saudade desse povo Muito lindo do Nordeste, né? Abraçar você, que nem você disse, mesmo que de longe, mas o carinho é enorme, você sabe disso. enorme, é verdade. Lene, onde você mora hoje? Eu moro em Belém do Pará. Qual, Estou morando com minha família, pai, mãe, meu filho. Estamos morando todos juntos agora. qual a cidade que você está morando? Belém do Pará. Belém do Belém. Pará. Voltou para a terra, né? Para a essência, né? Voltei para minha terrinha. Que massa. Lene, vamos lá. Com quantos anos, com quantos anos de idade você decidiu que você iria ser artista e queria chegar a alcançar metas que você chegou a alcançar? Olha, eu comecei a cantar muito cedo com meu pai, porque eu venho de uma família, do lado do meu pai, músicos, não é? Sim. Então, músicos que tocavam na noite, né? E aí, tipo, eu convivi muito durante a minha infância com ensaios na minha casa, com músicos entrando, saindo. Enfim, naquela época era chamado de conjunto. Eu tô meio barroquinha já, né, gente? Então, assim, meu pai ensaiava em casa com os amigos do conjunto dele, e a gente, eu sempre tive essa coisa dessa veia artística, dessa vontade de estar de tá, envolvida, né? Então eu conseguia dormir de boa com bateria quebrando tudo dentro de casa, e eu ia dormir de boa, tranquilo. Então era assim, era prazeroso conviver com a música. E na minha adolescência, eu comecei a descobrir que eu tinha ritmo e que eu tinha afinação. São Sim. duas coisas importantíssimas para quem quer trabalhar com a música, né? Para quem quer ser. Você já descobre ali que você é musical. Então, foi muito importante para mim ter o ritmo e ter afinação. E aí, teve uma época que meu pai parou de tocar na noite e começou a tocar na igreja católica. Então, eu Sim. comecei a cantar com meu pai, com mais ou menos 11 anos, 10, 11 anos. Eu era magricelinha, do cabelo liso, parecia uma índia, o rosto bem comprido, porque era muito magra, e eu me escondia atrás da caixa de som. Aquelas caixas. Agora as caixas estão mais compactas, né? Com Sim. baita de um som e bem compacta, mas naquela época eram caixas enormes, feitas, construídas mesmo assim por marceneiros e tal, alto-falante potente. Eu me escondia atrás, era uma coluna de caixa. As pessoas ouviam a minha voz, viam meu pai tocando teclado, mas não me viam, porque eu estava escondidinha atrás. Então, nessa época de 11 anos, 10, 11 anos, eu já amava o que eu fazia. Então, tipo assim, digamos que a minha primeira experiência foi na igreja. E aí, quando nós viemos para Belém, em 1990, eu morava no interior, na cidade de Santarém, aqui no Pará. Nós viemos para Belém, eu tinha 16 anos. Com 16 anos, eu queria ser cantora. Eu queria cantar, eu queria ser famosa, eu queria ganhar o mundo. Eu já sabia o que eu queria.
né? Eu era menor ainda, mas eu já sabia que eu queria aquilo. Aí, em 1990, logo que eu cheguei em Belém, eu fui convidada para assistir um show do Zezé do Chitãozinho e Chororó num estádio aqui em Belém, no estádio do Sim. Paissandu aqui em Belém. Naquela época, o Chitãozinho e Chororó, eles estavam estourados. Era assim, os sertanejos eram eles, era Zezé, era Leonardo, naquela época, Christian Ralph. Então, eu fiquei louca quando me disseram que ia ter o show deles. Eu vou, eu vou, eu vou. E eu fui. Lotado o lugar. E eu me espremendo entre a grade e o palco para poder ficar mais perto. Você lembra, você é das bandas de forró, você lembra que Sim, naquela, sim. mais ou menos nessa época, eu não sei se você já trabalhava, mas mais ou menos nessa época, era quem tinha mais iluminação era o cara. Então, aquele show mesmo de iluminação, aquele cenário pirotécnico e não sei o quê. Cara, quando eu vi aquilo, Rick, eu pirei. Eu chorava, agarrada na grade, olhando o Chitãozinho com aquele cabelo em pé, e o Chororó com aquele cabelo arrepiado, comprido, aquelas calças apertadinhas, e não, aquela voz que quando cantava, meu Deus, tomava tudo. Eu disse, é isso que eu quero para mim. É exatamente isso que eu quero para mim. Eu quero cantar, eu quero brilhar, eu quero ser artista. Aí pronto, eu endoidei. E daí eu, com 16 anos, né, eu ainda não podia sair assim. Mas eu já começava a fazer alguma coisa por perto de casa, com os amigos, pelo conjunto, tal, aqui em Belém. E as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a cantar com menos de 18 anos, né? A já sair, já Sim. ir, já ganhar um cachezinho, eu ganhava cachê de R$ 30 para ir. Passava a noite Sim. todinha esperando. Enfim, aí em 94 eu entrei numa banda chamada Banda Nova, que é uma banda muito conhecida na época em Belém, uma banda que toca carimbó, merengue, lambada. E eu amava essa banda. O dono da banda morava no mesmo conjunto que eu, então ensaiava três ruas depois da minha. Eu era uma dedicação 100%. E foi assim que começou toda a minha história. Que massa. Ô Lene, quanto tempo depois que você entrou nessa banda até a companhia, chegar à companhia do Calypso? Olha, essa banda eu entrei em 90 e acho que 2, 91, 92 eu entrei. Eu saí dela em 94, 95. Em 97 eu lancei eu gravei o meu primeiro CD, que é Sim, do Nego Lindo. O Nego Lindo era a minha música do meu primeiro CD. sim. Aí, de 97, eu lancei o primeiro CD em 98. Em 99, eu gravei o segundo CD, Explode Coração. Lancei em 2000, mas eu não cheguei a lançar, Sim. porque eu já fui logo chamada. Eu fui para Recife, né, a passeio, e aí a gente acabou. O meu marido, na época, era muito amigo do Chimbinha, e o Chimbinha convidou ele para assistir um show. Nós fomos assistir um show, era Caviar com Rapadura e Banda Calypso, em 99 para Uhum. 2000. E aí eu conheci o Flávio, que me levou para conhecer Nildinho, que eu nem conhecia Ari, o Ari já estava para o show. Eu não me lembro se era em Paulista, eu realmente não me lembro se era em Igaraçu, mas era perto de Recife ali, sabe? Sim. Então, quando eu cheguei no show, eu já tinha minha carreira solo. Estava começando a caminhar aqui no Pará, eu já tinha andado tudo. Já estava um pouco do Maranhão e estava um pouco do Tocantins, bastante Tocantins, Sim. né? Porque o primeiro CD, alcançou muitos lugares. E aí foi que nós fomos. Quando eu cheguei lá, que eu vi, nossa, todo mundo aqui no Pará queria ir para Recife. Recife era o berço do Calypso naquela época, que era o nosso brega, né, na verdade. E aí, E como a aí? banda Calypso estava indo para lá e estava dando certo, todo mundo queria ir, inclusive eu. Todo mundo queria ir. Então, quando eu fui visitar, a gente foi ver esse show, eu falei, caraca, o povo gosta muito de Calypso aqui, de brega, né? Era o nosso brega, o Calypso, a galera gosta muito. Então, e tem espaço para todo mundo, tal. Então, eu pensava em ir com a minha banda.
Eu já tinha ido para São Paulo, eu pensava em ir com a minha banda, Lene Bandeira com a minha banda para lá. Foi quando surgiu o convite do Flávio, para que nós montássemos, junto com o Ari, uma banda, né? E aí foi o convite foi aceito, eu engavetei o meu CD, Mila trabalhava na época no meu escritório, com a banda Kiss, e aí a gente foi Sim. e deu início à companhia em 2000. Então, É, de 90, ó, de 94, da minha primeira banda, até 2000, né? sim. Foi quando eu fui para a companhia. Foi quando eu fui para a companhia. Quando começou a companhia, foi você, Mila e o Charles, não é isso? À frente. É, isso, era o Charles. Eu Só que o lembro Charles que. acabou não ficando, né? E o Robertinho entrou. Acabou Isso. tendo uns problemas, o Charles saiu e o Robertinho entrou. Aí o Eu, Robertinho eu, ficou. eu lembro que nessa época eu estava dançando na banda da Loirinha. E aí era a Sheila que cantava na banda da Loirinha ainda. Sheila, que hoje é swing do Pará, né? Sheila, Hoje não, há muitos anos, Sheila né? do Swing, sim, sim. Sheila do swing do Pará. E eu dançava lá, na Loirinha. E aí o Charles chegou para substituir o Marcelo. Lembra do Marcelo, cantou na Loirinha? Sim, Que era um fortinho que sim, tinha um tupete assim. sim, sim. Aí chegou, porque ele tinha saído da companhia e ficou na Loirinha. E eu lembro que a companhia já veio chegando, já veio com força. Não veio meia boca, não. É, porque nós tínhamos uma base, a base que tocava na companhia era a base da minha banda. Então, eu chamei o Fabrício, que não tocava comigo, mas eu chamei o Fabrício porque o guitarrista não pôde viajar. Aí chamei o Fabrício, o Marcelo era meu bailarino, né? A minha bailarina Marília ficou grávida, não podia, aí eu tive que chamar outras meninas, que ele não queria só um casal, eu tinha dois, ele queria mais, nós levamos três casais na época. E os únicos músicos que foram acrescentados foi lá em Recife o naipe de metais, as três metaleiras, porque Recife metal, você chuta uma moita que sai um monte. Saiu um Então não monte. tem, são muito bons, muito bons. E mais o guitarrista, baixista, tecladista, que era o Milson, né? Todo mundo era a nossa base, era toda daqui. Então, tipo, a gente já tinha um certo entrosamento, já tinha um conhecimento, tal, ficou mais fácil de chegar e fazer, entendeu? Era isso que a gente queria. Tipo assim, Rick, naquela época, todo mundo queria muito fazer sucesso. Todo mundo queria muito, tinha sangue nos olhos, sabe? Vontade de vencer mesmo, muita garra. Então a gente chegou, não era pra tipo assim, a gente, vamos lá tentar, não. Não era isso. A gente vai fazer acontecer. A gente saiu daqui com aquela vontade de fazer acontecer. E realmente isso, quando a gente subia no palco, podia ter qualquer problema que fosse, mas quando subia no palco, fechava assim, ó, redondinho mesmo. Era muito prazeroso quando a gente subia no palco. Era muito emocionante ver o crescimento da banda. Era assim. É, e eu lembro que já no primeiro CD já tinha propaganda na Rede Globo, né? Eu não sei se era nacional, mas pelo menos no Nordeste já tinha propaganda do primeiro CD. Aí quando eu vi, eu disse, gente, essa banda nova do Ari tá vindo pesada. Eu lembro muito que a gente comentava isso lá na banda da Loirinha. É, a banda teve muito espaço no mercado e tinha também a questão dos programas de televisão do Nordeste, os programas de televisão que passavam em Recife, que reverberavam em toda a região, né? Então, assim, era muito interessante, porque esse tipo de mídia tem um alcance tremendo, né? Os programas de televisão local, eles eram diários. Então, a gente fazia um programa hoje, amanhã fazia outro, tinha dia que fazia dois, fazia três, fazia 5 vezes por semana. E a gente estava sempre, sempre, sempre colocando a cara para realmente o povo conhecer. E o povo de Recife, o povo do Nordeste no geral, é um povo que abraça muito, cara. Eu fico impressionada com o carinho que eles têm, sabe? Com essa receptividade da música, é um amor mesmo muito grande. Eu realmente só tenho que agradecer a esse grupo maravilhoso
de Recife, de todo o Nordeste, por onde a gente passou. Eu digo que eu sou meio parabucana, né? Que eu fiquei muito tempo em Pernambuco e, Sim, lógico, meu coração é paraense, mas meu coração tem um pedaço enorme de Pernambuco. É um povo que abraça, que acolhe, que acarinha, que te dá força. É tanto que eu tenho muitos amigos até hoje, né? Amigos que ficaram sim. amigos mesmo. E eu sou um deles. Com certeza, meu rei. Ô, Lene, Ah, quais foram? Porque você e Mila já entraram como sócia, não foi na companhia? sim. Quais foram as fases mais desafiadoras no início da companhia? As fases, o quê? Cortou um pouco. As fases mais desafiadoras. Ah, sem dúvida nenhuma o início, né, Rick? Porque assim, logo no início vinha muito a comparação, não só dos fãs, mas dos empresários mesmo, dos empresários locais, né, das pessoas que faziam os grandes eventos. E essa banda, que banda é essa? É da Calypso também? Essa banda não sei o quê, ficava aquela coisa. E esse povo faz legal, toca legal, e não sei o quê. A fase mais desafiadora, assim, a gente entrando nos lugares do Maranhão, tocando. Em alguns lugares as pessoas achavam que a gente estava meio que usurpando o lugar da Calypso. Então, até que a gente realmente tivesse a nossa cara, tivesse o nosso reconhecimento, ó, foi muito suor e muita lágrima. A gente realmente tinha muita força, muita coragem para vencer, porque foram muitos problemas, até encaixar, até a questão de ficar muito tempo longe de casa. A maioria, que nem eu te falei, a maioria dos músicos, dos técnicos, eram todos paraenses. Então, muita gente estava tipo, saindo do Pará pela primeira vez, entendeu? Então, eu cheguei a ficar 3 meses sem voltar em casa. Quando eu voltei em casa, assim, foi entrando na cidade de Belém, assim, nossa, isso aqui tá diferente, isso aqui tá diferente. Foi estranho, porque foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe, entendeu? Então, depois não, depois que eu fiquei morando mesmo em Recife e tudo mais, aí a gente voltava para casa, às vezes tinha, vamos voltar com um tempo mais determinado, tal e tudo, mas realmente o início foi batidão mesmo, foi mais complicado. E do meio para frente era assim, aquela agenda de 30 shows no mês, de 28 shows no mês, da gente sair correndo de um lugar para outro, rodar 1.000 quilômetros para chegar no outro dia, 1.500 quilômetros para chegar na madrugada do outro dia. Loucura, assim, a gente correu muito, cara, correu muito. Aí, não tem programa de televisão, a gente saía do show direto para o aeroporto. Eu me lembro que eu pegava voo toda maquiada, meio arrastão, bota até aqui, aquele casaco preto. Loucura, loucura, loucura. Então, mas foi muito prazeroso. Eu não posso dizer que. As pessoas me dizem assim: você renega a companhia. Não, não renego a companhia. A companhia foi gerada com muita vontade, com muito amor. Era uma coisa que eu queria naquela época. Eu queria Sim, muito. Era realizar um sonho. Hoje eu vivo outro sonho na minha vida, que é o encontro com Deus. Hoje eu sim, vivo um outro momento de muita alegria no meu coração, de me sentir bem, de me sentir completa, de me sentir feliz. Entende? sim. Mas naquela época, o que eu vivi intensamente, pode ter certeza. Ô, Lene, qual foi o momento que para você, porque quando você começou, quando você decidiu ser cantora, ser artista, você tinha o quê, 16 anos, 17? Isso, 16 anos. Inconscientemente, ou talvez conscientemente, com 16 a 17 anos, você já tinha profetizado o que você tinha vivido, o que você veio viver com a companhia, que foi uma artista reconhecida a nível nacional, de fazer muitos shows, de ganhar muito dinheiro e de fazer Sim, sucesso. Com 16 anos, você usou sua fé, talvez inconscientemente, mas você declarou
e usou sua fé naquele momento. Ali já foi fé. Que você já viu, já tinha visto o que iria acontecer lá na frente. Você já tinha declarado isso. Minha pergunta é: qual foi o momento que você parou e olhou e fez? Acontecer. Eu acho que, assim, a gravação do primeiro DVD, naquela época o DVD era algo muito a cereja do bolo, sabe? Era tipo assim, uau, era a cereja do bolo. O DVD não era só um cartão de visita, era dizer para o povo, eu cheguei, tá aqui, ó, eu cheguei. Porque era uma mega estrutura. Era coisa que eu, pelo menos eu vou falar por mim, era coisa que eu via nos DVDs americanos, Christina Aguilera, aqueles DVDs maravilhosos, né? Um DVD era tudo que a gente queria na vida. Na época, hoje tem as redes sociais, é uma coisa que é muito rápido hoje, né? Mas naquela época a gente não tinha outra mídia, eram os DVDs. Então, o DVD, ele dava sobrenome e força para você. Era quem tinha DVD, era o cara. Quem tinha um palco com muita cenário, com muita coisa, era, nossa, é o cara, chegou. E as bandas de forró faziam isso com uma maestria incrível, né? Você lembra? As bandas de forró era mega produção. Era mega produção. Então, quem tinha isso, chegava, era o cara. Então, assim, eu me lembro que quando nós gravamos o primeiro DVD, meu Deus, era um sonho. Era um sonho. E tanto, era tão importante naquela época que depois do primeiro DVD, a banda assim, ó, a banda pipocou mesmo, estourou, explodiu, graças a Deus. Então, assim, eu acho que eu me dei conta que a banda estava mesmo quando nós começamos a montar a gravação do segundo DVD. Por que nesse momento? Porque nós estávamos num lugar que era completamente diferente do nosso, digamos assim, do nosso público, né? Que era um público goiano, que era um público sertanejo, que era um público que realmente o nordestino, ele era a proximidade que nós tínhamos e a coisa do que já estava acontecendo no mercado do Nordeste era algo muito especial, mas tipo assim, já estava, digamos assim, já estava dominado. Mas você ir para uma região, para o Centro-Oeste, para um lugar onde a música tem a sua marca registrada, que é o sertanejo, muito forte, né, a música de raiz e tudo, e entrar uma banda de calypso, uma banda vinda do Pará, uma banda que, nossa, sabe, foi ali quando a gente começou a montar o segundo DVD, eu falei, caraca, a gente chegou. E quando eu vi o DVD, porque o primeiro DVD ele foi gravado em Recife, aonde nós éramos só mais uma atração. Nós não éramos a atração. A atração, sim. Entendeu? Porque naquela época, naquele ano e naquele lugar, o Mastruz Leite gravou um DVD. Nós tínhamos o Limão com Mel, que estava estourado, e várias outras bandas juntas naquele lugar. Ou seja, o público que estava ali, se 10% era nosso, era muito. Sim, O Guari teve uma vocês sacada. abriam O muito, Guari né? teve uma, o Guari teve uma sacada de marketing. Tem que tirar o chapéu com o Guari. O Guari foi, ó, ele teve, mas eu vou colocar vocês, vou colocar a banda no meio das bandas que tá estourada e assim, vai todo mundo na mesma pegada. E o bom era que a banda subia no palco e dava o recado. Então, naquele momento, quem não conhecia se apaixonou pelo nosso trabalho. Então, aquele público que dizem até hoje que era 100 mil pessoas e realmente a gente não viu o fim, era um mar de gente, naquela noite, foi uma noite muito especial, mas a partir daquela noite a banda subiu para outro nível. Entendeu? Quando o DVD saiu, a gente foi para outro nível, que nos levou para o Centro-Oeste, que nos levou para o sul do país e tudo mais. É que eu lembro que tocavam muito com a Limão, né? Então, bem no auge do Luz Cameração,
que foi o show que deu um boom na Limão com Mel, e companhia tocava muito com a Limão. Tocávamos muito com Limão, tocávamos muito com Mastruz, as bandas DJ Maluco, DJ tocávamos muito com Maluco. as bandas que eram representadas também pelo Ari, né? Pelo escritório. Sim, Então a gente sim. tocava muito junto. E o Limão, nessa época, era a bola da vez e era a banda que estava no escritório. Então sempre vendia casado porque os estilos eram completamente diferentes, um não atrapalhava o outro. Sim. E sim, somava com o outro, né? E a banda realmente, a banda subia e fazia acontecer, e a galera gostava, porque não ia ver só duas bandas de forró, ia ver uma de forró e uma de calypso. Era muito Sim. legal. Eu, eu lembro muito disso, porque quando eu estava na Loirinha, eu acho que eu passei 2 meses na Loirinha, e aí um dia a Ari me chamou lá no escritório e fez, Rick, eu vou tirar você da Loirinha, e ou eu vou botar você na Limão, ou no DJ, ou na companhia. E aí o Marcelinho, que era o coreógrafo na época, ficava ensaiando comigo. Só que por que eu não fiquei na Loirinha? Porque eu vinha do forró e eu não pegava o calypso. E o Marcelinho tentava me ensinar. Eu não, para mim era como se fosse coisa do outro mundo o calypso. E eu não Eu conseguia. E sei. o Marcelinho, não, quer você na companhia. Aí eu até falei para Mila no dia da minha entrevista. Mila, não tinha que ser. Porque eu era amigo de todo mundo. Eu ia para os ensaios, mas eu não pegava o ritmo para dançar no palco. Eu era muito bom no forró. No forró. No forró. Porque eu já estava acostumado, né? No forró, a Isso, pegada tal, tinha uma coisa do jazz estilizado, que era muito bonito de ver vocês dançando. exatamente. E a companhia vinha com outro ritmo, porque tinha o balezão, mas tinha o agarrado. Então realmente Isso. era bem pegado, era bem pegado. E o balé, eu posso te dizer que o balé era um coadjuvante muito forte na história da banda. Porque eu acho assim, a frente da banda não éramos só nós, uma coisa completava a outra. O balé era fundamental, fundamental. Não era só as vozes, era todo um esquema, sabe? Que era montado para vender um pacote inteiro. Não era só Sim. a voz de Mila era linda, a voz de Lene era linda, a voz do Robertinho era pressão tal, mas não era só isso. O balé fazia frente com a gente. E era Verdade. muito interessante, isso como dava muito certo. Gente, O que tem, Nego Lindo? de quem é essa música? A composição É de dessa um, música? de um cantor paraense, cantor-compositor chamado Edilson Moreno. Quando eu fui lançar o meu primeiro CD, eu fui com ele e essa música foi feita sob encomenda. Ele fez essa música, nossa, quando eu vi a música, eu disse, caraca, era um CD que eu estava gravando forró, né? Uhum. Naquela época, estilo calcinha preta. E aí, quando chegou no estúdio, o Chimbinha foi que gravou o meu primeiro CD. E aí o Chimbinha falou assim, mas tá legal o repertório, mas tipo, tá faltando alguma coisa, tá faltando uma cara daqui de Belém e tal. E aí ele me levou com o Tony Brasil, ele me levou com o Edilson Moreno, que compuseram as duas músicas mais fortes do CD, que é Louca Saudade, que é do Tony Brasil, e Nego Lindo, que é do Edilson Moreno. E, nossa, foi as duas músicas que fez o CD acontecer. Como é, né, as coisas, né? A Como gente é? planeja, mas o toque quem dá é Deus. É Ele que diz. É verdade. Na minha entrevista com a Mila, ela disse que vocês sempre se reuniam e falavam, nós vamos ficar milionários, você, o Ari e ela, né? Chegavam, vamos ficar, vamos ficar milionários, vamos ficar milionários. E ela disse que ganhou uma boa grana, o Ari com certeza ganhou. Você chegou a dizer, ao ponto de dizer, eu estou milionária? Não, infelizmente não. A gente ganhou um bom dinheiro, sim. A gente trabalhou muito, era uma grana merecida, sem dúvida nenhuma. Mas o sucesso, quando ele vem e você não está tão preparado para aquilo, Sim. ele tem vários lados, o sucesso. Ele te traz muita coisa boa, dinheiro é uma delas, né? O sucesso te traz a fama, te traz alguns amigos que são aqueles amigos que chegam com o sucesso.
Enfim, mas tipo assim, a gente também faz algumas coisas que depois a gente meio que se arrepende. Eu acho que hoje as pessoas estão, digamos assim, com essa comunicação mais fácil, as pessoas estão aprendendo, já chegam no sucesso com a mente mais preparada, Sim. sabe? As pessoas hoje, elas se preparam para o sucesso. Naquela época, eu vou falar por mim, né? Eu não me preparei para o sucesso. Eu queria tanto, tanto o sucesso, mas eu não me preparei para quando ele chegasse. O que, que eu vou fazer? Sabe? E muita gente, a gente pode ver a vida de muitas pessoas que fizeram sucesso naquela época e que hoje estão aí fazendo seus trabalhos menores, ou pararam de cantar, ou estão vivendo, digamos assim, uma vida normal, com família, e tendo um trabalho normal, ou no escritório, alguma coisa. Muita gente acabou acontecendo isso. Por quê? Porque não estava preparado para o sucesso. Ganhou muito dinheiro e perdeu o dinheiro. Entendeu? Assim, eu gastei muito dinheiro à toa. Eu fiz muita bobagem, sem dúvida nenhuma. Eu tenho algumas coisas que eu comprei, que eu adquiri, né? Mas, tipo, eu tô feliz. Mas Sim. hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu não faria muita coisa assim, eu não faria. Eu dava mais uma segurada, eu ia ter mais controle. Na época a gente não tinha muito. Eu estou falando eu, tá? Não tinha Sim. muito controle, não. Ô, Eu ô, queria ô, muito, eu almejava muito sucesso, mas eu gastava muito à toa, à toa. ô, Lene, você é evangélica há quanto tempo que você já está no gospel? Com quantos anos? 2 anos e 8 meses. Certo. Na época da companhia, você seguia alguma religião, alguma Na doutrina? época da companhia, eu era católica. Como eu te falei lá no início, o meu berço musical se deu dentro da Igreja Católica. Então, eu fui católica e fui da Renovação Carismática, que era tipo uma ramificação dentro da Igreja Católica que era mais aprofundado na leitura do Evangelho, na oração, na busca pelo Sim. Espírito Santo, nos louvores. Então, eu fiquei. Toda a minha base musical mesmo, minha base de aprender a cantar, de conviver com as pessoas, de enfrentar um público, foi dentro da renovação, né? Dentro da Igreja Católica. Em 2012, eu posso dizer que eu estou firme há 2 anos e 8 meses, mas a minha entregar minha vida para Jesus foi em 2012, quando meu filho nasceu, né? Logo depois que meu filho nasceu. Então, eu já fiquei ali 2 anos no Evangelho, e aí eu parei em 2014, voltei para Belém, voltei a cantar e fiquei até 2017. No final de 2017, eu realmente senti o chamado do Senhor para que eu parasse de cantar na noite e viesse só louvar. E desde aí é que eu estou agora seguindo firme. Vamos lá. Você tem algum tabu em cantar alguma música da época da companhia, ou que não seja gospel? Hoje, Hoje? hoje eu realmente, como não é uma coisa que eu espero que as pessoas entendam. É tipo assim, quando você se posiciona, Rick, eu estou aqui respondendo suas perguntas sobre companhia, sem problema nenhum, eu não renego meu Sim. passado, mas no momento de 2017, que eu me reencontrei com Cristo, e que eu disse, o Senhor disse para mim, pelo meu coração, que era para eu somente louvar a Ele, as músicas, digamos assim, a música secular, ela ficou no meu passado. Sim. Hoje eu somente louvo ao Senhor, a minha voz é consagrada ao Senhor. Então hoje, se as pessoas me pedem para cantar, eu falo com todo amor e carinho, tá, mas para eu cantar esse tipo de música. Não me cabe mais, sabe? Hoje não me cabe mais. Então, eu espero que as pessoas compreendam isso de uma forma legal, leve, entendeu? Ah, a Lene agora não canta mais. Não é, é uma escolha. Eu escolhi isso, tá? Sim. Entendeu? Como é a sua relação hoje com Charles, Robertinho, Mila, Manu e Ari Carvalho? Carol, a Gina Olha, mandou. eu falo pouco com o Robertinho.
Gostaria até de falar mais. Falo bastante com Mila e Milson, eu agrego os dois, né, os irmãos, Mila e Milson. Até semana passada nós tivemos um encontro aqui em Belém, foi maravilhoso, foi uma bênção. E a gente tem projetos para o futuro, né? Mila, Robertinho, Milson Carvalho e Lene Bandeira. Esse projeto não tem como ser outro nome, porque os fãs já batizaram de Companhia de Jesus, né? Então, não tem nem como a gente fazer um projeto que não seja esse nome. Não é uma coisa de marketing, não é nada disso. É realmente que as pessoas batizarem. As pessoas ficam falando, a Companhia de Jesus vai vir, a Companhia de Jesus. Então, por mim, está tranquilo, entendeu? Então, a gente tem o plano, esse projeto, né? Para o futuro, é uma coisa que a gente já está alinhando. E era uma coisa que a gente queria fazer antes da pandemia, mas aí veio a pandemia, trancou tudo. E agora a Mila está começando a sair. Então, a gente falou a semana passada de realmente colocar o projeto para funcionar. E eu acredito que até ano a gente já vai estar com esse projeto pronto. Eu acredito. Até porque não vão ser muitas faixas, né? Não vai ser um trabalho que não vai ser tão assim de louvores novos, tá? Com as três vozes. Não vão ser muitos. Por quê? Porque Robertinho tem o trabalho dele montado, onde a gente quer agregar nessa ministração. Mila tem o trabalho dela montado, onde a gente quer agregar nessa ministração. E o meu vai entrar o trabalho novo e vai entrar o que eu gosto de cantar também, porque eu ainda não tenho CD, né? Então, eu ainda não tenho um louvor gravado. Mas aí a gente já vai ter material suficiente para montar uma ministração em cima das três vozes. Vai ser muito lindo. Vai ser muito Muito lindo. lindo, com certeza. Gente, deixa eu aproveitar. Como era a sua relação com Joelma na época de sucesso da Companhia do Calypso? Linaldo mandou aqui. Joelma da banda Calypso, né? Da Calypso. Tá. Da Calypso. Assim, antes da montagem da banda, eu falava com a Joelma, eu ia na casa da Joelma, eu conhecia a Joelma quando ela cantava na banda Fazendo Arte, aqui em Belém, e eu cantava na banda Nova. Geralmente a gente tocava nas mesmas casas, no mesmo circuito de Belém e tal. Foi assim que eu conheci a Joelma. E o meu marido, na época, que era o Abílio, ele, como eu te falei ainda agora, ele estava muito bem com o Chimbinha. O Chimbinha, tanto que o Chimbinha gravou o meu primeiro CD, e a gente tinha uma relação de amizade e tal, e eles estavam começando a ralar, eles estavam vindo para Recife, como uma banda, era tipo que tocava para o Alberto Moreno, que era o cantor, o contratado era ele, né? E Chimbinha vinha, Joelma ia para Recife, tudo. E daí a banda começou a pegar, o Ari foi empresário deles, eu não sei muito a história da banda Calypso, mas eu acho que foi assim. E aí, quando eles voltavam para Belém, a gente se encontrava, o Abílio conversava com eles, eles foram morar num prédio que era do meu marido, que era onde era a empresa dele, aí ficou vazio, eles foram morar lá, fizeram um estúdio, moraram lá e tudo. De vez em quando a gente ia visitar, não tinha uma amizade estreita, mas nós nos víamos, conversavam e tudo. Depois eles foram, o Ari comprou vários shows. Nessa compra dos shows, comprou-se um ônibus, comprou-se um apartamento. Aí eles se mudaram para Recife. Sim. E aí nós começamos a não ter mais essa comunicação tão próxima. Sim. Né? E depois eu já fui vê-los lá nesse show que eu fui, em 99, mais ou menos. E eu fui para Recife com a Bílio e nós encontramos eles lá e fomos bem tratados e tudo mais. Isso, Ari Carvalho, Premier, ainda era empresário da banda Calypso. Calypso. Exatamente. E aí, não sei por cargas d'água lá, terminou-se o contrato, eles romperam, não romperam amigavelmente, foi meio turbulento, né? O término, a saída deles do escritório. E aí, Ari, muito ligado, esperto, viu que ele tinha aberto um caminho que a banda Calypso estava se dando muito bem. Então, ele não queria perder o caminho que ele abriu. Fato seja dito, dê a César o que é de César, né? Ele trabalhou bastante a banda ali, a banda tinha e tem até hoje
A Joelma está aí herdando o talento, o trabalho e tudo que a banda carrega até hoje, o fenômeno que foi a banda. Mas no início, tanto o Flávio como o Ari, que eram os empresários, eles abriram um caminho junto com a banda, eles suaram a camisa, eles venderam, eles trabalharam, eles divulgaram, eles fizeram a banda acontecer. E aí, tanto o Flávio como o Ari acabaram ficando sem a banda, saíram da banda. Os dois empresários, entendeu? E aí os dois empresários se juntaram e falaram, peraí, se a gente fez a Calypso, a gente pode fazer outra banda. E foi aí que eu entrei. Foi aí que veio o convite. Eles vieram para Belém, tivemos uma reunião na nossa casa com eles, o Ari veio, o Flávio veio, e daí surgiu a ideia da companhia. E daí surgiu a ideia de chamar Mila também, porque Sim. como Mila fazia parte do meu escritório, eu ia fechar o escritório, porque eu ia me dedicar à companhia. Mas como é uma banda, não vai ser Lene Bandeira e banda Companhia do Calypso, vai ser Companhia do Calypso. Então a gente Sim. precisa de mais duas vozes. Eu vou trazer Mila e a gente pega um homem e coloca. E foi assim que começou tudo. Então, eu devo muito a Ari, a Flávio, a Bílio, meu marido na época, que me incentivou, pagou um preço mesmo, né? Foi lá, batalhou junto, usou a influência que ele tinha. Wilson Souto, na época, que era o dono da Atração Music, que também acreditou, era também nosso sócio. A banda era quase uma cooperativa, com tantos sócios que tinha. Mas todo mundo foi muito importante naquele primeiro momento. Você já sentiu preconceito por ser cantora de calypso e do Pará em algum lugar, TV, por exemplo? Já, Já? já, já. É porque assim, a gente chegou com muito brilho, com muita coisa, era muito piruado mesmo. Mas era piruado de propósito que a gente gosta. Eu Sim, gostava daquelas penas na cabeça, eu sim. gostava de bordado, eu gostava de brilho, eu gostava muito daquilo, de tudo aquilo. Ah, se a roupa não tivesse. Pode olhar minhas roupas, que todas tinham brilho. Quando eu vi as coisas começarem a mudar, quando as bandas de forró começaram a usar mais jeans, mais uns negócios mais limpo, mais clean, aí eu já não gostava mais daquilo, né? Eu sempre gostei muito de brilho. O negócio meu era bordado, era pesado, a roupa era pesada. Era um negócio que tu abria as asas, era um trem grande, Sim, era sim. muito perua mesmo. A maquiagem era forte, o salto era alto, a bota era longa, era tudo muito assim. Eu me lembro que quando cheguei em Recife, que eu tive acesso a um sapateiro lá em Olinda. Olinda. Olinda, maravilhoso! Ele fazia as Lá eu botas lembro até o bairro que tu... dourada, dourada, prateada, preta, vermelha. Menina, eu pedi uma de cada cor, porque eu gostava daquilo. Se eu não tivesse com aqueles negócios, para mim não era, não era eu. Lene, se aquele sapateiro não enricou naquela época, ele não vai demorar para ele enricar, porque naquela época todas as cantoras de brega faziam as botas com ele. Era o cara Eu não das me lembro botas, mais que o lá de nome dele. Eu Olinda. não sei se era Nino ou se era. Não me lembro mais o nome dele. É, Mas ele era maravilhoso. Ele era maravilhoso. E as botas que ele fazia, eu ainda não conhecia o Botier, né? Que é o Botier, depois que sim. chegou as botas, era ele que fazia. Ele era maravilhoso, ficava super confortável, ficava alta, ficava bonita. E eu era doida nele, eu tava lá toda semana, meu filho. Era bota em cima de bota. Então eu gostava daquilo, eu gostava de estar naquele esquema ali. E as pessoas, principalmente na televisão, olhavam a gente assim e diziam, meu Deus, de onde esse povo saiu? Sabe? E quando dizia que era do Pará, porque o povo tinha, hoje já não tem mais. Eu digo que as redes sociais, elas vieram realmente para mostrar em tempo real o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, você conhece mais o lugar. Hoje você abre no Google, você sabe o que tem no Pará, os lugares onde tem show, as igrejas, onde tem feira livre. Você vê, você abre o Google Maps, você vê onde é a minha casa, se eu te der o endereço. Vê a frente da minha casa. Às vezes meu pai, eu estava vendo o Google Maps outro dia, estava mostrando para o João, meu pai está sentado bem na frente.
da minha casa. Então, olha o vovô sentado na frente. É assim, entende? Então, criou-se uma certa intimidade por conta dessa globalização, dessa coisa próxima que a internet nos oferece hoje. Então, assim, naquele tempo, não, gente, 2000, né? 2000, 2001, 2002. As Sim. pessoas olhavam para você e diziam, nossa, que papagaiada é essa mulher com esse trem na cabeça, com esse negócio esquisito, cena de galinhas, essa saia muito colorida e essa bota longa. Eles achavam que a gente era garota de programa, era problema. Tu sabe que essas coisas, tu Sim. dançava Só que nessa época. depois, só que depois, as cantoras do forró começaram a se vestir igual vocês, do Pará. Depois que o DVD começou a pipocar, aí era mais quem queria fazer. Então as roupas começaram a ficar mais bordadas, começaram a ficar mais pesadas, e tinha grito para tudo que era lado, e era uma onda, e era muito legal isso, porque a gente lançou moda. A Sim. banda Calypso lançou moda, a companhia lançou moda, era mais que aparecia, era Milinha, Leninha, Robertinho, era assim, era muito legal. Porque a gente lançou moda. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, que é fã e virou amigo, né? Ele estava me dizendo, né? Eu era pequeno quando eu comecei a conhecer a companhia. Eu fiquei louco com você, porque eu queria estar perto. Ele disse que uma vez o ônibus passou na cidade dele, ele saiu correndo atrás do ônibus, ele era moleque. Entendeu? Então tinha tudo isso. Eu me lembro de um fã que subiu no pneu do ônibus para entrar pela janela do ônibus para ficar perto da gente. Era muita loucura naquela época, né? Era um negócio surreal. E para gente que tinha saído daqui de Belém e que estava realmente galgando sucesso, era um negócio estrondoso, que a gente não conhecia. E era muito É, prazeroso. verdade. Ô, Leme, antes da companhia, a Loirinha foi a primeira banda, quer dizer, depois do Ari, primeiro foi a Calypso, né? E depois ele montou a Loirinha, que foi antes da companhia. Quando a companhia veio, existia uma rixazinha ou uma ciumeira da Loirinha em relação a vocês da companhia? Existia isso por ser do mesmo escritório e acreditar que o Ari estava investindo mais na companhia? Vocês sentiam isso? Olha, eu vou te dizer assim, os músicos que estavam na Lourinha eram músicos espetaculares, cantores muito bons e músicos top, 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 top mesmo, né? Então, eram músicos que a gente achava mais robusto até do que da companhia. E o Ari, eu não sei se ele viu na banda, que o potencial da banda, não sei, talvez se assemelhasse muito com o que ele queria. E eu não sei, cara. Eu sei que assim, eu não tinha muita comunicação. A gente se encontrava às vezes nos programas de televisão, eles moravam numa casa onde os músicos iam muito, os músicos se encontravam muito, mas tipo eu, Mila, Sheila e Uhum. Marcelo, a gente se encontrava pouco. Mas eu acho que todo mundo teve a oportunidade igual. Eu acho que todo mundo teve a oportunidade igual, entendeu? E foi. E a Lourinha teve uma projeção fora do comum também. Teve. Uma projeção muito boa. Eu sou louco para entrevistar o Ari. Quero muito. Até já mandei o Ari e o Nildinho. Porque sabe onde eu acho que foi a falha do Ari na época da Loirinha? Eu digo porque eu fui da banda na época do início. Em ele querer que a Sheila fosse a Joelma. A própria Sheila já me falou isso. Que eu já entrevistei a Sheila. Ela disse, Rick, o erro do Ari foi querer que eu fosse a Joelma. É, E tirou uma identidade. É tanto que o primeiro cantor da Loirinha, o Marcelo, ele tinha um topetezinho igual ao Chimbinha. Loirinho assim. nem me lembrava disso. Né? Talvez tenha sido uma falha. Mas eu vou te dizer que a banda tinha um potencial enorme. Músicas que eu dizia, meu Deus, eu queria essa música para cantar na companhia. Nossa, essa música é muito boa. A gente curtia, a gente ouvia o show, a gente ouvia o CD.
a gente gostava muito porque os músicos eram uma pegada furiosa, cara. Era uma pegada furiosa, a loirinha. E depois mudou, vieram outras cantoras, veio Joelma, veio que deu uma Sim. identidade, veio a Manu com o Flávio, que deu outra identidade. E a coisa só foi crescendo. E, tipo, a loirinha teve uma projeção muito boa, muito boa. Não é à Ô, toa que até hoje, né, a loirinha ainda brilha muito. brilha, brilha muito. E aconteceu muito na época da Joelma Mota. Eu acho que foi. Sheila foi uma cantora que arrebentou, inúmeras cantoras, mas com Joelma Mota, minha opinião, tá, gente? Eu acho que foi uma cantora que deu um diferencial na banda, na fase que ela passou lá. Deu mesmo. Deu. Joelma parece assim, ela era toda quietinha, toda mansinha, falava mansinho, eu adorava ela. Falava mansinho, ei, Helene e tal, toda docinha. Quando ela subia no palco, misericórdia. Que mulher aquela que se transformou. Ela era forte, ela era. Uau, ela chegava mesmo, chegava chegando. Dava o recado dela, saía do palco e era tudo. Era uma figura. Eu gosto muito dela. Muito. Um beijo, Joelma. Linda. Gente, ó, Lene, a Mila falou que quando você decidiu, você saiu primeiro que ela, né? Sim. Quando ela decidiu sair, que anunciou, você já saiu antes. O que fez você sair da companhia? Tomar essa decisão? Ah, bom, eu digo sempre, eu tento resumir em um ciclo que se cumpriu, entende? Assim, existiu o cansaço natural da estrada, o cansaço mesmo das pessoas, que é uma coisa de relação mesmo, que cansa mesmo, que a mesma coisa todo tempo, né? A noite é pesada, não é para qualquer pessoa. Então, assim, a saudade de casa, hoje, se eu não fosse evangélica, há um tempo atrás, eu até pensava assim, se eu tivesse tirado férias, talvez, um mês mesmo, assim, tivesse sumido, tivesse descansado, talvez eu tivesse ficado na banda até sei lá quando Muito Jesus mais tempo. quiser. É, mas naquele momento eu estava cansada, eu estava estressada, eu estava tudo isso. E eu digo assim, eu já não tinha mais prazer de estar ali. Normal. Normal. Sabe? Então, tipo, não estava mais fazendo sentido, porque eu tinha que ter esse respeito, primeiro por mim, pelos meus fãs, pelas pessoas que curtiam a banda, né? Porque é muito chato você. Eu acredito que tem muitos artistas que fazem isso, infelizmente. Tratam mal o fã, porque estão estressados, porque estão cansados, porque não aguentam mais aquele todo tempo a mesma coisa. Tem gente que, infelizmente, acaba refletindo aquele estresse onde não é para refletir. Ah, fulano é tão. O artista tal é muito antipático, o artista tal é muito chato, o artista tal é metido, é isso e aquilo. Porque, sabe, porque ele tá no momento. Tem gente que é mesmo, né? Já é É, da sua natureza ser assim. Mas geralmente é um momento de estresse, um momento de cansaço mental, físico, de esgotamento mesmo, onde você dá é mesmo uma verdade. pirada. Você dá uma pirada. Então, nessa época, eu não tinha mais prazer. Porque eu sempre subia ao palco com prazer de fazer. Prazer mesmo de meter ficha e botar para gerar. Só que quando esse prazer começou a sumir, eu não via sentido de estar ali mais. Não era só o dinheiro, tu tá entendendo, Mick? Não era só pelo dinheiro que eu estava ali. Não era só pelo sucesso, não era só pela fama, era pelo prazer, era algo que me fazia bem. E Bom, quando já não fala. tinha mais esse prazer, eu achei realmente que o ciclo estava completo. Tinha se fechado o ciclo daquele momento para mim. E aí eu resolvi sair com toda a tranquilidade do mundo. Conversei com a Ari, conversei com o Flávio e nós chegamos ao consenso. E aí Entendi. Mila ficou na banda, né? Mila ficou, gravou um DVD e saiu no ano seguinte. Não foi isso? Acho que foi isso. Eu acho que foi. Os fãs sabem mais que eu. Vamos lá de pergunta dos fãs aqui, ó. Vamos lá. Lene, o
que o DVD de Goiânia representou para você? Conta algo inusitado que tenha acontecido na gravação. O DVD de Goiânia foi realmente a coroação de todo o nosso trabalho. É que nem eu falei ainda agora. Era um lugar que, tipo, não era um lugar que era normal se ouvir calypso. E que era o meio sertanejo, que era muito forte e Sim. tudo mais. Então, para mim, o DVD de Goiânia foi uma coroação de todo o nosso trabalho, né? Era algo que eu falei, agora sim, a gente chegou, entendeu? Então, e uma coisa inusitada, o DVD de Goiânia foi, eu tinha comprado um berrante para fazer na música do cowboy. Cowboy laçou meu coração. Eu ia fazer, eu tinha escrito algo para falar como se fosse, como é que sertanejo faz? Eu não sei como chama. Me ajuda aí. Que ele, É que ele o. faz aquele tipo, Eu sei, eu tipo só não sei o nome que poeminha, fala. tipo alguma coisa que ele vai e fala Sim, ali. Eu não sei dizer o nome como era. Mas eu tinha escrito alguma coisa, porque esse Cowboy laçou meu coração fui eu que escrevi também. Mas antes do Cowboy laçou meu coração, tinha algo maior que eu tinha escrito, né? E ah, aí eu ia ler isso, né? Ia vir com o berrante, ia tocar o berrante. Só que, na verdade, eu não ia tocar o berrante, eu ia só fazer o EQ, né, do berrante. sim, Eu, sim. eu saí em Goiânia no dia da gravação do DVD e comprei um berrante. Esse berrante existe, ele está comigo até hoje. Só que na agonia tão grande, o palco, eu não sei se vocês lembram, a gente falou sobre isso, que o palco foi montado a 20 quilômetros fora de Goiânia. Então era tipo assim, um matagal na beira da estrada, limparam aquele lugar, montaram o palco, e o nosso camarim era caminhões estacionados atrás, bem grudados no palco. Quem estava me ajudando era a minha amiga Cinha, que mora em Recife. Você lembra da Cinha? Sim, lembro demais. Sim, é. Cinha, muito querida. Cinha que foi me ajudar no meu camarim. E aí, menino, na hora dessa música, simplesmente deu um apagão na minha mente. E eu me esqueci completamente do berrante. E não me lembrei de jeito nenhum. Eu não sei se é porque foi uma coisa que eu montei já muito próximo do DVD e eu não ensaiei Uhum. com ele, nada, não sei. Eu sei que eu apaguei. Eu gravei a música, né? Fiz a chamada, Cowboy lançou meu coração. Tan, 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 tan. Cantei normalmente, saí. Tu sabe quando que eu fui me lembrar do Ah. berrante? Quando o DVD tinha terminado. O DVD tinha terminado, eu não dei o berrante, não falei o que tinha escrito, nada disso. Mas graças a Deus a música pipocou do mesmo jeito e foi maravilhoso. Mas o berrante, acho que algo inusitado do DVD foi isso. Eu nunca tinha falado disso. O berrante existe, ele está comigo até hoje e eu nunca usei. Ó, deixa eu mandar 22. Estão perguntando por que o DVD de São Luís não foi oficial. Você sabe alguma coisa do porquê? Olha, nós gravamos o DVD de São Luís, só que alguma coisa da parte técnica não deu certo. E como nós tínhamos anunciado, né, tínhamos feito uma mega divulgação, foi lindo a gravação. Eu sei que alguma coisa técnica não deu certo e a gente não pôde lançar o DVD de Goiânia, o DVD de São Luís, né? Alguma coisa não fluiu ali na parte técnica e a gente acabou. Eu nem tenho esse DVD que acabou saindo depois, foi pirateado e tal, mas não, sem o devido tratamento, sem os cortes, enfim, foi uma coisa tipo assim, um show, foi gravado e lançado. Mas Ó, o Ari mesmo decidiu que não ia lançar porque não ficou legal. Agora, o público de São Luís, vou te falar, viu? Meu senhor, coisa linda, 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 linda. Tinha imagens do público assim, subindo nas dunas, tinha imagem do público lá na beira da praia, tinha imagem do público na rua onde foi montado o palco, né, que foi fechado, a primeira rua sim. da Orla.
no calçadão. Foi lindo, 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 muito especial, sem dúvida nenhuma. O povo maranhense é um povo que estava assim, colado com a gente mesmo. O Carlos CT22 está falando, mulher, pega esse berrante e toca agora para nós. Oh, se tivesse dado tudo certo, nem no dia eu não tocaria, eu só faria só uma menção de quem estava tocando, ia sair, ia colocar um som de berrante lá, bem bonito, ia ficar legal. Ia ficar muito lindo se tivesse sido colocado, mas Deixa eu vir aqui mais perguntas. Ô, Lene, antes de eu fazer as perguntas aqui dos fãs, me responde aqui minha opinião, ou sua opinião, sobre ex-sócia, sua visão de ex-sócia da banda. A companhia lançou agora o terceiro DVD, que era na época que foi com Mila, que foi com a formação Mila, Simara, Alan e Charles. Relançaram agora, acho que foi em Teresina. Na sua visão de ex-sócia, qual a estratégia da banda em lançar um DVD? Gente, eu estou perguntando, não se ofendam, tá? Se a intenção... Eu vi assim, nossa, lançar um DVD agora com a frente que foi tão forte, que se está tentando botar uma identidade na banda agora. Na minha opinião, é massa, mas quebrou um pouco as três meninas que vieram, que estão vindo aí trabalhando a imagem delas. O que eu não você sabia diz? disso. Eu não sabia disso. Não sabia? Lançaram um DVD agora. Não sabia disso. Foi o último DVD que a Mila gravou antes de sair. Mas esse DVD não tinha sido lançado já? Então lançaram de novo, porque foi lançado agora de novo. Não foi relançado. Relançado, de Teresina. Minha opinião, que eu sei que não vai valer muita coisa, porque os sócios, os donos que dizem, mas eu acho realmente, eu penso como você, meio que um retrocesso, né? Sim. Porque se está realmente querendo firmar uma frente forte, uma frente bonita hoje, tem que investir nessa frente. Eu penso assim, porque, tipo, você ficar o tempo todo... Tem artista que até hoje sobrevive do passado. O pessoal Mas está eu dizendo acho aqui que... que relançaram sem cortes. Estão relançando sem cortes o DVD. Ah, tá. Se é uma coisa diferente, uma coisa... Mas eu ainda investiria na frente nova. Eu também. Investiria na frente nova. Porque, não sei, eu não sei como é um DVD sem corte, um DVD valendo tudo, assim, onde está todo mundo, fulano foi trocar, corre, tá? Que nem a gente fazia, é meio estranho. Eu acho que é uma faca de dois gumes aí. É massa para os fãs que querem ver e cobram, só que para frente nova deu uma abalada, principalmente porque acabaram de lançar a terceira cantora. Mas, enfim. Aí é uma coisa mesmo, é uma estratégia de marketing que eu não apostaria muito, mas eu não sou empresária por causa disso, né? Deixa para eles que sabem. Vamos lá, de pergunta das fãs aqui. O pessoal está dizendo que eles estão cobrando muito caro, querem ganhar dinheiro com esse DVD. Parece que estão vendendo a R$80 ou é R$70 esse DVD. Uau! Deixa eu perceber aqui, ó. Gustavo perguntou aqui, recebeu convite de bandas grandes? Deve ser depois da companhia que você saiu. Fui sondada, sim. Não foi convite oficial, mas eu fiquei muito lisonjeada porque eu fui sondada pela Calcinha Preta, que era uma banda que eu tinha um amor, um carinho muito grande. Eu era apaixonada por Silvânia, por Paulinha, e enfim, eu fui sondada, mas não foi um convite oficial, não. Mas eu estava bem em Florianópolis, morando em Floripa, quando eu fui sondada por uma pessoa lá de dentro. Né, e tudo, e você toparia, tal, ou você teria que se mudar para cá, e não sei o quê. Aí eu dizia, não sei, fiquei meio, sabe, meio vai, não vai, e tal, aí acabou não rolando. Meu amigo Renato Ferber tá aí. Ó, Renato Ferber do Papo Chibé tá por aí. Um cheiro, Renato, para você, meu amor.
Você já tinha dito isso aí, que já tinha recebido, chegou a ser sondada pela calcinha preta, já tinha dito alguma vez? É novidade para Acho mim. que eu falei uma vez, sim, acho que eu falei isso. É porque as pessoas não perguntam, eu só respondo o que o povo pergunta. Ô, Lene, fica uma amizade com Charles, Sil, porque tem inúmeras Sim, histórias que vocês não se davam bem na época nós éramos bicudos, bicudíssimos, porque ele era, sempre foi muito sério, mas era assim, ele era bicudo, mas um coração molenga de gostoso. Tanto que nos encontramos algumas vezes em Recife, porque que nem você falou, né? Eu fui e gravei um outro trabalho lá Sim, com sim. Alan não, com o Arley, Arley, Arley. e ensaiava lá na Premiere, né? Aí me apoiou total. E eu sempre encontrava com eles, com o Daisy, com os músicos, com os técnicos, e ele sempre me tratou muito bem. Nós éramos bicudos, mas a gente se respeitava. A gente, sabe assim, era o estresse da banda, do dia a dia. Você passou por isso, Rick? Não foi só em uma banda. Sabe que banda é igual marido. Você muda de marido, mas é Sim, meio sim, igual sim. ali. É meio igual ali. Então as bandas tinham um tempo que estava todo mundo estressado, cansado da estrada, e era complicado, entendeu? E Charles, eu era a primeira poltrona do lado, primeira poltrona era sozinha, a minha poltrona. Do outro lado era Charles, e quem mais que sentava do lado dele? Era Charles e mais uma pessoa do lado dele. E Charles era aquele cara que, tipo assim, ele deitava e não queria nada, barulho nenhum, nem nada. Qualquer coisa que a gente fazia, ele já ficava bravo. E aí, às vezes, ele fazia de lá, eu ficava brava daqui. Mas a gente tem um carinho, eu tenho um respeito muito grande por ele. Foi uma Ô, pessoa ô, também que segurou a onda, deu a cara para bater mesmo. Foi um cara altamente correto e ficou muito, segurou a onda da banda há muito tempo. E olha que as pessoas sempre só olhavam as cantoras, não olhavam que aquele cara ali no meio fazia muita diferença e nos ajudava muito, sim. muito, muito, muito. Ô, Lene, teve uma época que a Calypso, a banda Calypso, até por conta talvez da rivalidade que existia, que a gente que é de dentro sabia que era uma rivalidade com o Ari, não era com vocês, nem com você, nem com Mila. A gente que é do meio sabe, mas para o grande público era com você e com Mila. Que eles Aham. falaram que o CD deles tinha sido roubado por outra banda, as músicas, né? Do CD deles. Foi a companhia que eles que citavam na época que tinha pego a música deles? Era isso? Eu só estava pedindo para perguntar. É assim, eu acho que cachorro morto a gente não chuta, né? Sim, Então, se tem uma pergunta que eu acho que não merece não, uma não resposta cabe. agora é essa. Porque, Tá, tipo, era uma coisa que era entre os empresários. Eu não roubei nada de ninguém. sim, Eu interpretei as canções que o meu empresário trouxe e me mostrou, e eu desconheço, entendeu? Eu sabia quem eram os autores. Se fosse uma coisa roubada, não tinha documentação, e sim, tudo tinha documentação, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu realmente acho que não me cabe falar disso. Eu sim. deixo para os empresários. Então vamos lá. Um dia se eu entrevistar o Eu vi uma Ari. foto muito. Só completar um negócio aqui. Eu vi uma foto muito inusitada essa semana. Ari Carvalho e Chimbinha abraçados. Nossa! Não é antiga, não? Não é antiga, não? Não, não, porque o Chimbinha está com o telhado meio Sim, desfalcado. É sim. uma foto recente. Mas É uma foto recente. é porque também Me a gente mandaram. amadurece. Eu tenho uma amiga, a Miguxa Rosana Kraus, lá de São Paulo. Ela disse: Eu vivi para ver essa foto. E mandou para mim. Quando eu abri a foto, caraca! Olha lá, de braço, assim, passado no ombro. Chimbinha e Ari Carvalho. Não, gente, é demais. Pra te ver como a vida dá muitas voltas, A cara. gente A vida amadurece, dá né? muitas voltas. A gente amadurece. Vê que não valia a pena muitas coisas. Vê, ô Leme, vocês fizeram vários programas a nível nacional com a companhia. Vocês nunca fizeram Faustão, né? Não. Existe uma história, principalmente entre os artistas do Pará, que a banda Calypso, não estou citando nomes, nem que era Chimbinha, nem Joelma, nem empresário, nem fulano. Tentavam fechar as portas para as bandas do Pará nos programas de TV lá no Sul. Isso vocês sentiram com vocês também, com a companhia?
Sim, sim. E foi algo muito, muito forte, porque a gente teve realmente, nós vencemos pelo trabalho que nós tínhamos, pelo sucesso que nós fizemos. Porque isso, e eu acho isso foi um tiro no pé, porque era uma coisa que o Chimbinha era muito velado, isso era muito visível. Ah, se você trouxer fulano no teu programa, a gente já não vem mais. Ah, se você fizer um show com a companhia, você não vai mais fazer com a gente. E a banda, na época, a Calypso, era uma banda muito forte, sem dúvida nenhuma. Mas o nosso trabalho estava tendo uma projeção muito boa. Isso foi uma coisa que eu não ouvi dele, eu não ouvi dela, mas os comentários dos empresários que a gente tinha acesso era esse. Tipo, o som que trabalha com a companhia não trabalhava, até o som. O som que trabalhava para a companhia não tocava para Calypso, Isso entendeu? matou o E era ritmo, né? e era uma bobeira muito grande, porque, tipo assim, quis fechar tudo só para Calypso, e isso era um tiro no pé, porque, tipo, Mandorinha só faz um verão? Faz, mas não dura tanto. Eu achei Dura que não. durou Sim, muito. dura muito. Tem que tirar o chapéu para a banda Calypso, foi uma banda que durou muito, foi uma banda que teve toda uma história, né? Nacional e internacional, uma banda respeitadíssima, uma banda de grande sucesso. Mas, tipo, se tivesse feito como os baianos faziam, como os forrozeiros faziam, de realmente não, eles não eram, não venham me dizer que são todos unidos, que se Não, não. amam, tal, mas eles se fortalecem. Se fortalece. Um leva o outro, um toca a música do outro, um fala do outro, É. um respeita o outro, entendeu? Porque, gente, a música é um meio muito complicado de você lidar. É muito complicado. Porque a banda que está fazendo sucesso, ela tem medo de dar vaga para outro, Sim, porque pode ele passar de você, entendeu? sim, Mas eles se respeitam. sim. Então, no Calypso nós não tivemos isso, infelizmente. Era um engolindo o outro, era uma briga danada que eu preferia deixar para os empresários. Deixa Sim. eles Ó, fazer. só respondi. Sim. Sua passagem na banda da Loirinha foi uma passagem rápida, né? Ah, tá. Ah, entendi agora. Foi quando eu gravei o Forró com a Manu, né? Isso, isso. Ah, tá. Agora entendi, agora entendi. Foi uma passagem muito rápida nessa época, quando a gente montou esse projeto do forró. Foi o Flávio quem nos convidou para montar, que era o empresário da companhia. Ele chamou Manu, me chamou, a gente resolveu montar o projeto. Fomos para Recife, gravamos o CD, colocamos a voz no CD, eu, Flávio e Manu. E no mês que a gente começou a trabalhar, em dezembro, eu descobri que estava grávida, né? Sim. E eu já estava de 2 mesinhos já. E, infelizmente, nós tivemos uma média de 17 shows nesse mês de dezembro. E as viagens e tudo mais, eu acabei perdendo o neném, tive um aborto espontâneo em Imperatriz, no Maranhão. E naquele momento, eu já estava com o pai do João, né? Então, nós perdemos o nosso bebezinho e eu fiquei muito, muito, muito revoltada com a perda do neném, sabe? Então, assim, eu fiquei muito triste, eu fiquei deprimida, foi um momento muito difícil. Eu não queria mais nada, eu não queria banda, eu não queria saber mais de nada. Esse momento foi um momento muito The difícil para mim. Bluetooth device Então, is ready to pair. a gente acabou Bluetooth deixando, device deixando. is connected successfully. Pode continuar, é a minha secretária falando aqui. Ah, tá. E aí a gente acabou realmente parando com a banda. Foi um momento muito rápido mesmo. Mas o CD ficou, o CD foi gravado. CD de forró também, muito legal esse CD. Ó, vamos um bate-bola rapidinho, gente. Me perdoe, não me xingue, que o povo xinga, porque eu não faço todas as perguntas. Mas porque só temos mais 10 minutinhos aqui. Antes da gente terminar. Um bate-bola rapidinho, tá? Leme, um ano importante e por quê? O ano de 2012, quando meu filho nasceu. Companhia do Calypso foi?
um filho, um filho lindo, que cresceu muito e continua aí vivo até hoje. Tempero do Calypso foi. Um refúgio para mim. Foi o momento que eu saí da companhia e, e eu não queria ficar, né? Na verdade, eu nem queria entrar na banda, mas eu precisava entrar na banda, porque eu vinha de um batidão tão gostoso, eu queria, e a banda era minha, e meu irmão conversou comigo, que ele era o gerente da banda na época. Ele disse, vamos, 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 e eu dividi o palco com a Wanda Ravelli, com o Nélis Coin, que eram incríveis, assim, eles me ajudaram muito nesse momento. Banda da Loirinha foi. Passageira, né? Mudança radical e passageira. Infelizmente, junto com a banda da Loirinha, me vem essa recordação da perda do meu bebê, que foi um momento muito triste na minha vida. Mila Carvalho é. Uma espécie de filha. Eu tenho um amor pela minha galega, assim, tão grande. Eu não consigo me esquecer do momento, do primeiro dia que eu encontrei Mila na balsa. E eu tive um amor por ela. Nós tivemos vários perrengues, mas nós tivemos muitas vitórias juntas. E hoje, poder estar trabalhando para o reino de Deus, junto com ela, e ela com uma baita de uma experiência, porque ela tem mais de 10 anos de evangélica, é uma honra para mim poder ter esse reencontro, sabe? Esse amor, esse carinho que eu tenho por ela hoje. Hoje e sempre, né? Ari Carvalho foi. Um visionário, um cara que me fez alcançar patamares que eu só sonhava. O que você pode bater o pé e dizer nunca mais. Nunca mais eu volto para a noite. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. E que você pode bater no peito e dizer eu sinto orgulho de mim por isso. Uma delas, qual é? Eu sinto orgulho de ter tido coragem de renunciar às coisas do mundo e estar hoje fazendo o que eu estou fazendo, servindo a Deus. Bato no peito e digo, Deus me deu coragem de renunciar. Não é fácil, Rick. Não é fácil renunciar aos prazeres do que o mundo pode te dar, sabe? Então, tem que ser... não é você que é forte. Você é forte em Deus. O Espírito Santo, quando ele vem para a nossa vida, ele nos faz forte. Lene, nesse momento, eu quero que você busque os seus sonhos mais ousados. Aquele que você conversa com Deus. Aqueles que você diz, meu Deus, e aí? Aqueles que por algum momento, Lene, você pode até tremer na base, mas você não desiste. É aquele sonho que você pode até nesses dois dias, você conversou com Deus. Eu quero que você se concentre nisso. Que você vem orando, que você vem buscando, que você vem determinando para a sua vida. Como aquela Lene, com 16 anos, quando determinou que seria uma artista conhecida, e aconteceu, a mesma coisa você faz hoje. Aquela Lene está aí. Só que ela vem mais forte, renovada. Aquela Lene conquistou tudo que precisou conquistar. E encerrou o ciclo no momento certo. Levou alguns tombos, levou alguns tropeços. Às vezes até ela quis voltar atrás. Mas o Senhor Deus tinha um plano muito maior para ela. Eu quero que você busque esses sonhos nessa noite. O que Deus tem para falar para ti é em forma de canção. As palavras que são... Não tem como não cumprir. Não tem como. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, que final é esse? O que você fez aqui? Meu Deus, que lindo isso. Lindo, lindo. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Você estava falando aí e realmente esses dias eu tenho sonhado com algo muito precioso, assim, e
veio com uma forma de confirmação para mim, isso que você fez nesse momento. Eu não esperava, jamais eu esperava. Nem eu E veio esperava. realmente como algo, como uma confirmação, e eu creio que tudo que o Senhor me prometeu vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amiga. Obrigado por tudo. Obrigado por essa noite incrível. Obrigado, Senhor Deus, por me usar para falar o que tu precisava falar para a Lene. O que ela precisava ouvir. Deus tem um propósito para tudo, Lene. Não foi à toa que ele nos trouxe esse nosso encontro hoje. Não foi à toa que essas pessoas estão aqui. Antes eu orei a Deus, Deus, que seja uma live diferenciada. Que o Senhor conduza. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, que ficaram até agora. Obrigada a você. Eu peço a Deus que continue te abençoando. Foi lindo, lindo. Eu quero assistir essa live. Eu quero divulgar essa live para que todo mundo possa assistir. Foi algo muito especial. Muito obrigada. Eu falei coisas aqui que eu acho que eu nunca tinha falado. E realmente foi muito, muito especial. Um beijo grande. Beijo. Tchau!